Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma ação que a Rússia está movendo contra o Google e que a África do Sul ordenou o confisco de ativos do Google em favor da Rússia. Olha a confusão que isso pode gerar, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque esse caso não é muito diferente do caso do Brasil. Eu vou explicar. O Google está sendo processado pela Rússia porque o Google obedeceu ordens de sanção vindas da Europa e dos Estados Unidos contra a Rússia. Entenderam o problema? Você pode imaginar a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. A grande novidade agora é que na Rússia o Google já decretou falência, a Rússia já tomou tudo do Google, mas agora ela conseguiu que a África do Sul tomasse coisas do Google lá na África do Sul. Ou seja, uma briga que promete não agradar nada aos Estados Unidos, né? Mas que no final das contas o perdedor vai ser a Rússia do mesmo jeito. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Aumente o Limite de Pautas 20 é Pouco, Heitor Quinto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Justiça da África do Sul ordenou o confisco de ativos do Google em favor da Rússia. Vamos contar essa história desde o início para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Pois bem, em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Rússia aplica multa ao Google com mais poder do que existe no mundo inteiro. Então foi esse valor aqui que é a multa que a Rússia aplicou ao Google. Não tem nem nome para dar isso daqui. É mais de 110 trilhões de dólares. Enfim, então, a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, né? E com isso sofreu uma série de sanções dos Estados Unidos e da Europa, inclusive a proibição de canais estatais de propaganda. Então o que o YouTube fez em determinado momento? O YouTube cancelou canais de propaganda russa lá na Rússia, né? No YouTube de forma geral. As TVs estatais da Rússia não podiam ter canais no YouTube, né? Além disso, teve um outro problema que não deixa de ser parecido com o nosso também, que foi o seguinte: a Rússia passou em 2018, se não me engano, tem aqui, ó, em 2020, ela passou uma lei que forçava as empresas de software, as empresas de mídias sociais, a derrubar qualquer conteúdo que o governo mandasse derrubar. A mesma lei das fake news que o Brasil queria passar aqui, né? A mesma história e que, de certa forma, está valendo, porque pela lei que foi colocada pelo STF aqui, se o governo mandar o Google derrubar alguma coisa, o Google tem que derrubar, ou então pode ser processado, eu não sei o que lá. Então, o que aconteceu na Rússia foi isso. Lá em 2020, a Rússia passou essa lei que o governo poderia mandar derrubar qualquer vídeo, né? E vocês lembram, em 2020 foi também quando o Alexei Navalny, que é o concorrente do Putin lá, né, um opositor do Putin, divulgou um vídeo, muito bacana o vídeo do Navalny, ainda está no YouTube aí no vídeo dele, né? Falando sobre o quanto que o Putin é rico, o quanto que o Putin rouba o povo russo, né? E realmente mostrando uma mansão dele lá e coisa e tal. E aí o que o Putin fez imediatamente? Mandou para o YouTube lá na Rússia ordem para o YouTube derrubar o vídeo do Navalny. Né? E o YouTube falou, não, isso aqui não fere as regras, não é nada contra a lei, é uma denúncia que ele fez, é uma coisa puramente política, não vou derrubar o vídeo do Navalny. Então foram esses dois problemas. A Rússia, o YouTube se recusou a derrubar coisas que o governo russo queria que fossem derrubadas, vídeos de oposição, uma coisa que o governo brasileiro quer muito também, é verdade, né? Mas, além disso, quando o governo russo sofreu sanções, no caso pela invasão da Crimeia em 2014, o governo da Rússia decidiu que o Google era culpado, que o Google não poderia obedecer às sanções externas. Olha o ambiente que está se conformando aqui na Rússia, se não é parecido com o ambiente aqui no Brasil, né? Porque o Brasil também tem tentado censurar as pessoas, a censura nas redes sociais é um dos pontos que o Trump coloca aqui no Brasil, né? E o Brasil agora já é um país sancionado, pelo menos o Alexandre de Moraes é uma pessoa sancionada pelos Estados Unidos. E aí, o que corre o risco disso acontecer? Imagina. Mas vamos supor que, por exemplo, o Google aqui no Brasil decida desligar o canal do Alexandre de Moraes no YouTube. Eu não sei se ele tem canal no YouTube, acho que não tem. Mas vamos supor que tivesse, né? Que acontecesse uma coisa desse tipo, né? Ou que, por algum motivo, os Estados Unidos façam sanções contra outras pessoas aqui no Brasil também, e essas outras pessoas tenham
canais no YouTube. O YouTube é uma empresa americana. Se a pessoa está na Lei Magnitsky, né, o que acontece? Ela pode entrar com uma ação. Aí o que aconteceria aqui no Brasil? O Alexandre de Moraes entraria com uma ação obrigando o Google a desobedecer a lei americana. O Google ficaria numa situação impossível, né? Veja, eles poderiam fazer isso também com os bancos brasileiros. Se o Itaú, por exemplo, cortar a conta do Alexandre de Moraes, ele poderia processar o Itaú. Mas é lógico que do ponto de vista estratégico é muito melhor ele processar as empresas americanas, porque as empresas americanas que ficariam numa situação ruim, né? Como é que ela faz? Ela tem que obedecer a lei do Brasil, a decisão do Brasil de que tem que deixar, né, o acesso do coisa, ou então não, né? Então o Google lá na Rússia obedeceu a lei americana e a lei europeia e cortou o acesso ao Google, ao YouTube para as empresas lá da Rússia, né? Isso levou a esse processo contra o Google lá na Rússia. Aqui, ó, em 2001, a Anatel da Rússia lá, que é a Roskomnadzor, é a Anatel da Rússia, né? Acusou o Google de restringir acesso do YouTube aos russos e não sei o que lá, inclusive a Sputnik. Essa coisa aqui, ó, isso aqui é um veículo de propaganda russa, tá? Caso vocês não saibam, isso aqui é um veículo de propaganda russa. Não acreditem em tudo que esse pessoal tá falando, tá? Mas enfim, eles processaram o Google exigindo uma multa, né? E realmente o Google foi multado em não sei quantos milhões de dólares e não sei o que lá, e uma multa que crescia absurdamente, de forma que chegou até essa visão aqui de 200, caramba, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões, hexacilhões, heptamilhões, Cara, eu não sei nem que número que é esse aqui, tem um monte de zero nessa porcaria aqui. Um número muito grande, mais dinheiro do que todo o dinheiro do mundo, né? O dinheiro todo do mundo para em algum lugar por aqui, ó. Isso aqui é 200 milhões de vezes maior do que todo o dinheiro do mundo, né? Então, evidentemente, uma multa absurda. O Google lá na Rússia decretou falência, porque aí fechou lá na Rússia, não tem mais Google na Rússia, né? É lógico, essa multa de mais do que todo o dinheiro do mundo, o Google não tem como pagar, e é uma multa absurda, porque o Google está cumprindo a legislação europeia. O que o Google fez? Ele entrou na corte de Roma, isso aqui é a Corte de Roma, Corte Europeia de Direitos Humanos, fica em Roma isso daqui, né? Alegando exatamente isso aqui, o caso do Google, LLC e outros contra a Rússia, né? Alegando que o processo da Rússia contra o Google é indevido, né? E aí, qual que é a lógica do Google aqui? E aí que eu vou explicar para vocês o problema que isso pode gerar também para o Brasil e por que a Rússia vai perder essa parada. O Google está entrando com a justiça aqui, né, e já ganhou a ação, já decretaram que o Google está certo e a Rússia está errada. O Google tem mesmo que sancionar a Rússia, né, então é um erro realmente da Rússia. Nesse caso, o Google não é obrigado a manter canal de ninguém, não é obrigado a tirar conteúdo de ninguém também se não for conteúdo ilegal, né? A Rússia alega soberania, porque eu decidi que é ilegal, nossos órgãos internos do governo russo decidiram que o vídeo do opositor criticando Putin não pode, né? Mas exatamente como funciona lá o CIED lá do TSE, né? Então, assim, decidiram que não pode, que tem que derrubar e não sei o que lá, mas a corte aqui explicou que não, né? Fala aqui, coloca um monte de considerações aqui. Então o Google ganhou esse negócio. Mas essa coisa está correndo ainda. Por quê? O que o Google quer no final das contas? Lembra, o Google lá na Rússia, ele já faliu. Ele faliu. Acabou, né? O governo russo sequestrou todos os bens que o Google tinha lá na Rússia, né? Agora o Google quer compensação. Lembra, os títulos da dívida russa estão na Europa, estão nos Estados Unidos, inclusive estão sendo cogitados de ser entregues para a Ucrânia para o esforço de guerra. Mas repara como é que tem outras causas também envolvidas nisso, né? O Google também quer receber de volta o dinheiro das reservas russas que estão lá na Europa, e ele pode conseguir dessa forma. Então, o Google está colocando aqui, não, mas olha só, a África do Sul aceitou confiscar os ativos do Google. Então, detalhe, lá na Rússia o Google perdeu, no resto do mundo o Google ganhou. Aí a Rússia emitiu ordens para uma série de países do mundo, vários países da Ásia, Europa, África, não sei o que lá, não sei se foi para a América Latina, não sei se mandaram cartinha para a América Latina, imagina só, né? Mas apenas a África do Sul aceitou bloquear os bens do Google no país. Né? Ou seja, o que é bloquear o bem do Google? É bloquear o bem porque o Google não pode vender, ele pode até continuar usando, mas ele não pode vender até ter decisão lá para poder, eventualmente, isso ser tomado e vendido para mandar o dinheiro para a Rússia. Né? Isso daqui é um problema seríssimo para a África do Sul, porque os Estados Unidos vai ver isso daqui como um ataque a uma companhia americana. Né? A África do Sul comprou um problema enorme no final das contas, que não precisava, porque, de novo, a Rússia está errada. Qualquer um que olhe para a situação sabe que a Rússia está errada. Né?
Enfim, aqui o Sputnik, como bom canal Rousset, está comemorando, tá vendo? A África do Sul aceitou ferrar com o Google se ferrou e tá dando um recado pro Brasil. Olha como é que o Alexandre de Moraes pode fazer a coisa. No momento que, por exemplo, a gente sabe que o site do Alexandre de Moraes está usando o Outlook, está usando a Microsoft. Vamos supor que a Microsoft decida não prestar mais o serviço para o Alexandre de Moraes, porque, aliás, ela deveria fazer isso. Eu imagino que ela já está com essa demanda lá para decidir isso daí. E aí o Alexandre de Moraes entra na justiça aqui no Brasil contra a Microsoft, alegando qualquer coisa aleatória. Como eu falei para vocês, a lei brasileira é muito clara, ninguém é obrigado a prestar serviço para ninguém. É lógico, você não pode discriminar em função de cor, raça, religião, esse tipo de coisa, mas assim, você não precisa prestar serviço para alguém se você não tiver interesse, não tiver interesse econômico, se houver risco econômico associado. Então, é razoável que a Microsoft pare de prestar serviço para o Alexandre de Moraes, para o escritório dele. Mas o Alexandre de Moraes vai entrar na justiça aqui no Brasil, e alguém tem dúvida que ele vai ganhar na justiça aqui no Brasil? Vai acontecer igual o caso do Google lá na Rússia. Né? Lá na Rússia o Google perdeu, a Rússia ganhou, o Google perdeu. É o que eu falo para vocês. Esse caso aqui mostra o outro problema que eu falo para vocês, como é que justiça estatal não existe mais no mundo atual. A justiça estatal virou um instrumento de política. E isso é o fim da justiça. A única justiça que você tem nesse momento já é a justiça privada, já é as câmaras de arbitragem. Justiça estatal não tem mais o que fazer, cara, não tem mais lógica nenhuma. A justiça estatal já virou completamente algo dependente do governo. É o governo que decide o que é melhor para aquele governo, né? Aqui no Brasil, a gente tem visto isso de uma maneira absurda, inclusive. Então, repara o que está acontecendo aqui, né? Aí você fala assim, pô, mas tá vendo, Peter? Então a Rússia está ganhando, porque agora vai pegar os ativos lá na África do Sul, e aqui no Brasil pode acontecer também, né? O Alexandre de Moraes pode decretar a falência da Microsoft no Brasil, tirar todos os ativos da Microsoft no Brasil, para pagar multas estratosféricas, como ele fez com a Starlink, coisa e tal. Pois é, só tem um detalhe, é o que eu falei para vocês, o que acontece nesses processos aqui, né? Certamente a Microsoft vai entrar com um processo lá nos Estados Unidos, e o Brasil, você sabe, tem 350 bilhões de dólares de títulos, né, de reserva, né? E adivinha onde é que estão esses bilhões de dólares? Estão nos Estados Unidos, meu amigo, ou seja, a Microsoft vai lá e vai tirar do Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes fizer isso aqui, ele vai estar ferrando o próprio país, né? E bem como a Rússia está fazendo isso. A Rússia vai se ferrar nessa história. Ela está com essa competição de não, porque a minha jurisdição vale mais do que a sua, porque eu determinei que o Google perdeu. Igualzinho o Alexandre de Moraes. A mesma visão do Alexandre de Moraes. É o cara tá seguindo a cartilha da Rússia nessa história. Quero, porque eu sou justiça, eu decido se o mundo inteiro é minha jurisdição, né? E a Rússia está se fudendo nessa. Embora o pessoal aqui do Sputnik esteja confiante, falando, não, que a África do Sul aceitou, não sei o que. A África do Sul vai se fuder por tabela nessa história, né? Mas a Rússia vai se ferrar nisso daí. Não tem como ela ganhar esse negócio. É o que eu falo para vocês. Bater de frente com os Estados Unidos, meu amigo, em alguns, daqui a 500 anos, talvez seja possível. No momento atual, não tem. Ah, mas os Estados Unidos está decadente, é decadente. Pode até ser, meu amigo, pode até estar decadente. Eu não acho, não. Eu acho que o grosso do Império Americano ainda está por vir ainda. Por enquanto, os Estados Unidos ainda está em crescimento, né? Pode ser que em algum momento no futuro comece a decair, comece a entrar em decadência. Mas mesmo que você considere que já está em decadência hoje, amigo, levou 500 anos para Roma cair, meu amigo. Não é fácil assim não, não é rapidinho assim não. Esse pessoal vai comprar uma confusão para eles, vai arrumar uma confusão muito grande. E fica o aviso para o Alexandre de Moraes. Ele pode fazer isso aqui no Brasil? Pode processar a Microsoft, o Google, essas empresas americanas aqui? Em tese pode. Né? Só que vai ficar igualzinho a Rússia, tá fazendo a mesma coisa que a Rússia. E no final das contas vai se fuder igual a Rússia. Pior, quem vai se fuder mais ainda é o Estado brasileiro, somos nós brasileiros, por conta do idiota do Alexandre de Moraes. Por isso que eu falo, a gente tem que tirar esse cara do STF o mais rápido possível. Outra coisa curiosa desse processo é que ele está acabando por mostrar um outro aspecto da censura na Europa como ilegal também. Olha só, esse caso que está rolando aqui, ó, olha só, a decisão foi no dia 6 de agosto, né? Foi recentemente que decidiu a ação do Google contra a Rússia na Europa, que decidiu que a Rússia está errada. Mas olha só, lembra, qual que é o caso aqui? O caso é que a Rússia mandou aqui, ó, mandou desligar comentários, tirar coisas, né? Então tá aqui, ó. Primeira reclamação, o governo fez coerção da plataforma, obrigou ela a tirar determinados vídeos do YouTube, particularmente o vídeo do Navalny, né?
E aí o cara está dizendo que isso daqui foi considerado ilegal por essa corte. Agora, peraí, você está sabendo que a Inglaterra está fazendo mais ou menos isso também, né? E vários países na Europa estão falando também nesse negócio que tem que mandar tirar a coisa, né? Como é que a Europa está se defendendo disso? Eles confirmaram na corte que isso, esse negócio de poder take down request, né, que é derrubar conteúdo, só vale se tiver duas condições. Primeiro, que as ordens são legais, ou seja, ela tem que ser de acordo com a lei que está escrita no país. Então já tiro o caso do Alexandre de Moraes, porque a ordem do Alexandre de Moraes não tinha lei para derrubar o que ele pedia para derrubar aqui. E também se existem safeguards, né, salvaguardas como um judiciário independente para evitar que o governo possa alvejar dissenso legítimo. Então, se você tem um judiciário independente, isso pode funcionar. No caso do Brasil, que não temos um judiciário independente, infelizmente, isso é um absurdo, né? Segundo, a plataforma tende a dobrar sob a pressão do governo, né? E esse procedimento de salvaguarda contra a plataforma através do governo se torna mais necessário. Então são as duas condições, tem que ter na lei o motivo pelo qual a coisa foi derrubada e tem que ter um judiciário independente para fazer isso. As duas condições o Brasil não atinge, as retiradas de conteúdo aqui no Brasil seriam indevidas. Mas e na Inglaterra? Também está sendo tão absurdo lá na Inglaterra, né? Como é que não pode aplicar isso lá também, né? A outra coisa é o caso de um canal russo que foi tirado do ar, um canal de propaganda russo que foi tirado do ar. Aí essa segunda coisa aqui é porque é o direito do usuário de manter o seu canal contra a plataforma. Então repara, no primeiro caso é o governo mandando tirar o seu conteúdo, o segundo caso é a plataforma querendo tirar o seu conteúdo, querendo tirar o seu canal e o governo reclamando de você tirar o canal dele, né? E nesse caso aqui, o juiz não entrou no detalhe, ele partiu do princípio simplesmente que a punição era desproporcional. Então ele colocou aqui, pô, não faz sentido você aplicar uma multa que é mais do que todo o dinheiro do mundo, simplesmente não tem lógica isso. Então ele partiu para esse lado, ele não avaliou esse caso particularmente. Repara como é que tem muita coisa a ver com a gente, né? Mas é lógico, no caso da Rússia, a Rússia está evidentemente errada, o YouTube está evidentemente certo nisso daqui. Mas você percebe também por que os Estados Unidos estão fazendo essa grande briga mundial pela liberdade de expressão, né? Para evitar esse tipo de lei absurda em outros países. Tem um monte de país querendo seguir o caminho da Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final.